O que nós veremos aqui, então, nesse tempo que nos resta da aula, é que a Bíblia tem manuscritos copiados de forma mais confiável do que qualquer outro livro do mundo antigo. E a confiabilidade desses manuscritos é avaliada com base em 3 aspectos principais: quantidade, data e precisão. Então, primeiro, quantidade, o número de manuscritos do Novo Testamento. O número de manuscritos do Novo Testamento é esmagador em comparação com os livros típicos da Antiguidade. A título de comparação aqui, o Novo Testamento tem cerca de 5.800 manuscritos gregos em existência. O mais próximo para qualquer outro livro é a Ilíada, de Homero, que tem apenas 643 manuscritos. É apenas 11% da quantidade de manuscritos gregos do Novo Testamento. E, de forma interessante, ninguém questiona a autenticidade, a veracidade dos escritos de Ilíada. Mas quando nós vemos aqui, a Bíblia tem um número de manuscritos infinitamente maior. Isso faz do Novo Testamento o livro com maior suporte textual da Antiguidade. O segundo critério é a datação próxima dos manuscritos do Novo Testamento. O intervalo típico entre o tempo de composição do texto original e o manuscrito mais antigo de um livro do mundo antigo é de quase 1000 anos. Então o autor escreve o livro, depois de aproximadamente 1000 anos, esse livro tem a sua primeira cópia. Por contraste, o primeiro manuscrito indiscutível de um livro do Novo Testamento é datado de 117 a 138 d.C. Considerando que as datas dos primeiros livros escritos do Novo Testamento são próximas a 55 d.C., nós estamos falando de menos de 100 anos distantes dos textos originais para as primeiras cópias. Então nós estamos comparando uma datação que as pessoas consideram ótima, de 1000 anos, com a datação de apenas 100 anos de diferença entre o original e o primeiro manuscrito do Novo Testamento. Nenhum outro livro do mundo antigo tem uma lacuna de tempo tão pequena quanto o Novo Testamento. O intervalo, na verdade, ele torna-se tão pequeno que é de fato insignificante quando comparado com outros livros. Então, tanto a autenticidade quanto a integridade geral dos livros do Novo Testamento podem ser considerados como finalmente estabelecidas. E por último, a precisão dos manuscritos do Novo Testamento. Porque não adianta, de fato, nós termos esses manuscritos se eles não são precisos. Bruce Metzger, um grande estudioso do Novo Testamento, ele fez uma comparação entre a Ilíada, de Homero, o livro do hinduísmo e o Novo Testamento. Ele descobriu que o texto base do hinduísmo ele apresenta apenas 90% do seu original. O livro Ilíada representa apenas 95% do seu original. E o Novo Testamento, apenas 0,5% é questionável. Ou seja, 99,5% do texto é certo e 0,5% traz algum aspecto duvidoso. Agora, um outro estudioso grego ele estimou que a preocupação geral da crítica textual é de apenas uma milésima parte do texto inteiro, colocando a precisão do Novo Testamento em 99,9%. A maior precisão conhecida para qualquer livro do mundo antigo. Até mesmo o maior crítico do Novo Testamento, Bart Ehrman, admitiu que, na verdade, a maioria das mudanças encontradas nos primeiros manuscritos cristãos não tem nada a ver com teologia ou ideologia. De longe, a maioria das mudanças é o resultado de erros puros e simples. Deslizes de caneta, omissões acidentais, adições inadvertidas, palavras com erros ortográficos, erros de um tipo ou de outro. Então, o que ele afirma aqui é que esses erros, e esse homem ele não é nem um cristão, ele é um ateu, esses erros, ele mesmo afirma que esses erros eles não têm nada a ver com a teologia da Bíblia ou com aspectos essenciais da fé cristã. São detalhes que não comprometem em nada a mensagem do Evangelho. Então o que nós vemos é que nós temos evidências mais do que suficientes para afirmar que a Bíblia que nós temos hoje é extremamente confiável, mais do que qualquer outro livro. Então a palavra de Deus ela é confiável, Deus preservou as Escrituras para nós, e Ele nos deu as Escrituras como um presente para que nós pudéssemos conhecer a Ele e viver de uma forma íntegra e justa diante dEle. Essa é a nossa principal ferramenta, e as ferramentas que nós veremos a seguir
são ferramentas para que nós possamos entender adequadamente o texto, buscando, mais uma vez, a intenção do autor e assim aplicar esses princípios na nossa vida.